Então, reapresentando aqui, teremos a apresentação do professor Luciano sobre distribuição de energia e interação de long range, ponderada aí em redes, né, geográficas. Perfeito? Obrigado, Rênio. Eu, antes de começar, queria agradecer a todos os coordenadores ao longo desses 14 anos, não é isso? Eu participei de todos, faltei nenhum, e eu diria que meu currículo, ultimamente, eu devo muito à interação com esse instituto. Então, obrigado não só aos coordenadores, mas aos colegas também. Então, esse título aí diz respeito a um dos trabalhos que eu vou apresentar por último. Então, eu vou apresentar, como fez Suani, alguns trabalhos ao longo dessa história, tá bom? Lendo rapidinho aí, eu vou crescer grafos, né? Networks, geográficos, que apresenta scale free, onde incluímos distância, eu quero dizer métrica, pesos e qualidade, ou fitness. E nós introduzimos esses networks, nosso preferential attachment envolve distância, como disse, desses... Opa, aqui volta, né? Ok. A distância é incluída desse jeito, ok? A distância é elevada a um expoente alfa A. E nós vamos precisar de uma origem, ok? Para colocar essas distâncias, nossa origem vai ser o baricentro em cada instante. E uma das finalidades desses trabalhos é fazer a conexão entre os scale free e as estatísticas não gibsianas, né? Esses pesos que a gente coloca resultam numa certa energia e, em vez de apresentar P de K, lá na frente, vamos apresentar P de E, ok? E, mais uma vez, queremos fazer a conexão entre problema puramente geométrico com problema térmico. O que passou? Eu não estou sabendo operar direito. Aqui volta, né? Pronto. Então, para passar, é o de baixo, né? Ah, Do meio. ok. Não, voltou. Não, é o do meio. O do meio passa. O do meio passa. Isso. Ok. Clica do meio. Isso. Pronto. Isso. Vai para Obrigado. outro. Isso. Desculpa aí. Então, e vamos ver que algumas curvas, nossos gráficos vão depender de alguns parâmetros, que a gente vai ver, alfa, dimensão, beta, e vamos ter curvas universais, ok? Voltei. Do meio, o meio. O do meio, O do meio, a bola maior. bola maior. Pronto. Ok. Então, a gente precisa... Final da palestra... Então, vamos relembrar rapidinho a história do barra base alvo, ok? Você começa bem rapidinho, ok? É o do meio, né? Isso, do meio. É. Você começa... Não, pera, o que você quer, Luciano? O laser. É o de cima, é o laser. De cima é o laser, pronto. Isso. E o do meio passa para frente. Ok. Aprendi. Então, você começa com alguns sítios, e sítios novos que se agregam ao cluster, eles se linkam, ok? De acordo com a conectividade de cada sítio, ok? Então, a gente pode escrever assim, a probabilidade de se ligar aos anteriores proporcional à conectividade de cada sítio. A gente chama isso de preferential taxa, ok? E você repete isso até o tamanho que você precisa. O Okay? meio para mudar. Bem. Passou? Pronto. E aí você tá vendo que vai crescendo, ok?
uma amostra, e depois você tem, esquematicamente, mais ou menos uma coisa assim, onde começa a aparecer sítios bem conectados, que a gente chama ele de polos, ou hubs. E você... O que você quer? Volta. Debaixo de Debaixo. tudo. E você, se você faz uma distribuição de conectividade, você acha uma lei de potência e esse expoente, a gente achou 2,9 para nossos dados, mas na realidade, no limite termodinâmico, é gama igual a 3. Ok? Vamos para frente. Do meio. Esse aí é um gráfico bem popular da internet, exibindo os hubs. Ok? Nesse modelo anterior, acontece uma coisa interessante. O sítio que nasce primeiro, a gente pode chamar o mais velho, ele sai na frente e ele vira muito conectado e ninguém alcança. Ok? Mas há situações onde isso não ocorre. Por exemplo, uma nova empresa pode ultrapassar uma empresa velha. E para cobrir esse tipo de casos, Bianconi e Barrabás estenderam o modelo deles e colocaram essa variável ita, que está entre 0 e 1. Aí, se o sítio tem um ita grande, essa probabilidade é acrescida, aumentada. Se ele tem um ita pequeno, ela é diminuída. Obviamente, se o sítio é velho e tem um ita grande, se já era difícil alcançá-lo, fica muito mais difícil. Por essa razão, esse gráfico é puxado para a direita e esse expoente, que era 3, vira 2,25. Ok? Aqui, mais ou menos, tem um esqueminha. Meu Deus do céu. Voltar é de baixo, né? Pronto. Então, aí tem mais ou menos o esquema aí, ok? Você começa com... Você começa com 4 sítios. Sim. Sim, uniforme. Uniforme. Você tira lá de uma distribuição uniforme. Tá bom? Tá, pensa 0,1 de uma distribuição uniforme. Então, eu vou seguir aqui. Tudo bem, né? Pronto. Esse trabalho aí, a gente chama de modelo topológico. Por quê? Porque a distância não é importante. Tanto faz o sítio estar próximo, como não próximo, é irrelevante a distância. Mas há situações onde a distância é muito relevante. Ok? Por exemplo, se você vai estudar o networks aéreo, envolve custo, né? Aqui, custo, e a distância é deveras relevante. Então, você precisa incluir, na probabilidade de um novo aeroporto se ligar aos antigos, você precisa incluir a distância. Né? Então, é isso que a gente fez. A gente chama esse modelo de modelo Natal, porque o professor Constantino chegou em Natal, propondo isso para nosso grupo, e fizemos lá em Natal os primeiros trabalhos nesse sentido. Okay? A gente vai precisar de uma origem, que é o centro de massa. Então, a gente primeiro, vamos supor que a gente começa com um sítio, escolhe aleatoriamente uma direção e depois você coloca o segundo sítio de acordo com essa probabilidade, ok? E, obviamente, você só tem um segundo sítio, ele só vai se ligar ao primeiro, porque só tem 2, né? E o novo attachment está descrito aqui, ok? Vai ser proporcional, como antes, à conectividade, mas também à distância escrita desse jeito. Então, vai haver uma competição entre conectividade e distância. Se é muito conectado, mas é muito longe, diminui essa probabilidade.
ok? Etc. E esse trabalho foi feito para D igual a 2, inicialmente, um aluno nosso, né? Tá certo? E foi... Está crescendo ali, ó, como é que faz? Rapidinho. I have no time. Vocês estão vendo que o centro de massa está andando, né? À medida que vai... E aí você teria um exemplo para D igual a 2, como fica o cluster, tá certo? E outra coisa interessante é que a introdução da distância faz reequilibrar, redistribuir os polos. No modelo de barra base puro, ok? Tem poucos polos grandes. Quando a gente inclui distância, há uma espécie de redistribuição. Os polos grandões se tornam menores e começam a aparecer novos polos. Há uma espécie de conservação. Então, de carga mais de conectividade. Tá certo? Tudo bem? Vou voltar aqui, peraí. Aqui não tem Q. T? Não tem T. Ah, sim, um de cada vez. Ah, tá. Tudo bem, entendi. Aí, vocês viram que para crescer os sítios, você tinha uma probabilidade com o expoente alfa-G, né? Então, a gente observou que é independente de alfa-G. O alfa-G faz só espalhar ou juntar os sítios, mas a relação entre as variáveis não muda, e aqui a gente mostra para vários valores de alfa-G, que a gente chama alfa-grow, esses resultados são independentes de alfa-G. Aqui estariam os primeiros resultados para vários valores de alfa-attachment, ok? Se alfa-attachment é muito grande, tá certo? Isso aqui passa de uma scale free para uma distribuição localizada, continuamente. Agora, uma das nossas metas também, Constantino, quando viu as primeiras curvas desse modelo de barra base, ele teve a ideia que aquelas curvas eram o quê? Exponenciais. Aí ele não ia fazer só para o trabalho de barra base. Então, generalizamos o trabalho dele, e não só no caso dele, mas como em todos os casos, nós estudamos essa possibilidade. E aí está a entropia, todo mundo está cansado de ver, e se você extremiza com esses vínculos, você acha a famosa Q exponencial. Okay? Voltando àquela curva anterior, a gente tinha os pontos, mas a gente pode, por cima daqueles dados, aqueles pontos, a gente já podia ter publicado o artigo aí, que já era uma generalização do trabalho de barra base, né? Mas a gente queria mais. Além disso, a gente queria mostrar que essas curvas são Q exponenciais para valores apropriados de Q, tá certo? Como a gente... Opa, desculpa. Voltar. Tá certo? Isso aqui para alfa G igual a 2, porque independe de alfa G, ok? E aqui estão as Q exponenciais, que descrevem essas curvas. Esse trabalho foi publicado nessa revista, tá bom? Em 2005. Esse ainda não foi nos auspícios do INCT. É o próximo que vem, aí sim. Nossa próxima intenção foi estender esse modelo. Esse modelo foi feito para D igual a 2, e a gente disse, por que não fazemos logo para D igual a 1, 2, 3, 4, por exemplo? Ok? Aí está um exemplo de um cluster tridimensional, e no mesmo estilo anterior, então, a gente tem aí curvas
P de K versus K, para valores diversos de alfa, tá certo? E várias dimensões, ok? E, mais uma vez, todas essas curvas são descritas por funções Q exponenciais, tá certo? Que era nosso intento desde o começo. E, se você exibe para cada valor, eu esqueci de dizer, vou voltar aqui, que essas curvas aqui funcionam para apropriados valores de Q e de kappa. Kappa é uma espécie de largura da distribuição, né? Tudo bem? E se você vai expressar Q versus alfa A, dá curvas independentes para valores diversos de alfa A, como vemos aqui, para várias dimensões. Idem para kappa versus alfa A, mas, em outros trabalhos, o professor Constantino já tinha visto, que casos similares a esse, se você expressa suas curvas, não em alfa A, mas em alfa A sobre D, você unifica essas curvas, tá certo? Que é o que vem a seguir. Como vocês estão vendo aí, expresso agora em alfa A sobre D, essas curvas são universais. Esse aqui tem o classe de universalidade do barra base Albert. Nosso modelo tornou barra base Albert um ponto. Gostou? Ele gostou muito. Então, aqui seria, ok, long range interaction, poderia chamar assim, long range interaction, aqui, moderate, e aqui alfa muito grande, já falei, seria curto alcance, tá? Os mesmos comentários valem para kappa versus alfa A. Não, tem um desviozinho, né? Pode ser melhorado. Tá bom? Esse é o trabalho que saiu desses resultados aí. Tudo bem? Agora vamos, cadê Silvio? Vamos ponderar os networks agora, tá bom? Vou mostrar uns 4 ou 5 figuras para vocês verem onde a gente se inspirou. Isso aqui são aeroportos, movimento entre aeroportos. Aeroportos grandes têm um volume de tráfego grande, né? Aí tem diferentes estradas, rodovias, highways, midway, small way, etc. Isso existe, não é invenção, é lá em Las Vegas. Ou distribuição de água, cano grosso, cano médio, cano fino, né? A bacia amazônica, COP30, e não sei quanto lá agora, tá certo? Aqui você pode ver navios passeando aqui. Opa, meu Deus do céu. É aqui, caramba. Aqui você pode ver navios. Fomos lá, né, Constantino? Lá na Itacoatiara, né? Passa os navios grandes aqui. Aqui barcos médios, e lá pelo meio tem os igarapés com os índios, as canoas, pescando e tal. Tá certo? Let's go on. E aqui, em homenagem lá, como é o nome dele, Constantino? Do americano? Sim. Em homenagem, for you. Here, the network of roads in US, okay? Highways, midways, small way, etc. After you show this, we decided to put weights in the links, okay? We need weights from a distribution of weight. For example, here is one distribution. This is a kind of amplitude,
ok? Estou falando inglês. Fui falar com ele. Aqui, aqui a gente pega. Sorry. Aqui a gente pega esses W dessa distribuição, ok? E nós construímos uma energia. Uma ligação, quando eu descubro quem é W entre dois sítios, eu associo essa energia. W dividido por 2, porque a energia pertence a dois sítios, tá bom? E se o sítio tem K links, então a energia, você soma sobre esse negócio, você aponta para lá e né? Aí a energia total, ok? Agora você, em vez de ter P de K, você vai ter P de E. Não é legal? Tá certo? Aqui está a energia, como eu disse antes. Ok, PW. Já falei, né? Então, agora o attachment probability é aqui, o novo, né? Substitui K pela energia. Ok? E aqui tem um pouco tempo, algumas amostras, né? Tá certo? P de E versus E, independente da dimensão. Fizemos para a dimensão 1, 2, 3. Aqui, para diferentes valores de AlphaGrow, a gente já sabe que independe de AlphaGrow, aqui continua valendo isso aí, ok? Uma vez de novo, novamente, você tem a Q exponential, ok? Para vários valores de alfa A sobre D. E esse gráfico aqui é um log plot, não, log linear plot, mas log Q. Porque se elas forem Q exponenciais, quando você precisar o log, para dar straight lá, linha reta, né? Ok? E aqui está a famosa Q exponencial. De novo, para valor apropriado de Q. E esse trabalho saiu dessa revista aí. Tá bom? Obrigado, INCT. E o último trabalho é você generalizar o anterior, colocando fitness, qualidade. O modelo ficar mais completo, né? Aí você teria, entre dois sítios, vai ter W, mas vai ter também fitness, qualidade. E aqui, de novo, cresce do mesmo jeito. Agora, o caso geral da taxa de probability. Aqui estaria como em uma dimensão, em duas, em três, ok? E você tem um código de cores para dizer o tamanho dos clusters, dos aglomerados. Ok? Mais uma vez, você precisa do beta W, né? Você faz do mesmo jeito. Num caso particular aqui dessa distribuição, a equação lá, 2. Essa expressão aqui, se você faz essa distribuição, como você delta W menos 1, ou seja, todo mundo tem o mesmo peso, então você recupera caso geral do Bianconi-Barrabás. E se você fizer alfa A igual a 0, você recupera o modelo padrão de Bianconi-Barrabás, este que dá aqui. Algumas figuras para esse último trabalho, PDE versus E, para valores de alfa G diversos, dimensões diversas. E aqui você tem PDE versus E, figuras diversas, mas você encontra o fator que unifica essas curvas, que é você plotar aqui versus
é beta W, ok? Aqui você tem as Q exponenciais, log plot para mostrar que elas são mesmo Q exponenciais. E aqui aparece uma coisa interessante. Quando você... vou voltar aqui. Quanto tempo eu tenho? 10, 11 minutos. Tá bom. Agora eu aprendi a usar isso aqui. Pronto. Esse beta W aqui é geométrico. Você tira puramente geométrico, tá? Já quando você escreve essa equação aqui, essa que está aqui, eu posso calcular o bicho. Aqui, esse beta aqui é como se fosse um beta térmico. Então, você parte do beta geométrico e explica a sua figura por um beta térmico. Então, a gente diz que tem um isomorfismo entre um mundo geométrico e um mundo térmico. Tudo bem? Aqui, novamente, a gente apresenta figuras similares às anteriores, Q versus alfa A sobre D. Os mesmos comentários anteriores valem aqui, não vou repeti-los, tá bom? Aí aqui estão as conclusões. Nós crescemos gráficos D-dimensionais e incluímos distância, pesos, fitness, qualidade, e um parâmetro externo. Okay? E conectamos dois mundos, o mundo de networks com o mundo de termoestatística. Apresentamos distribuição de grau P de E dos networks, ok? E a gente vê que generaliza a Boltzmann-Gibbs estatísticas. Okay? Quando SQ é otimizado. A gente não exclui possibilidade de pequenos erros. Aí, nessa altura aí você acertou. Tá bom? Mas agora, Constantino já falou que não tem mais erro, né, Constantino? O Boltzmann-Gibbs limite é atingido rapidamente. Tá? E outra coisa, nenhuma dessas figuras que eu apresentei depende daquele alfa de crescimento. Todo mundo... Eu passei rápido, eu estava enrolado com isso aqui, não sei se ficou claro que é o alfa growth. Se não ficou, eu volto no final do talk. Tá bom? Então, vamos lá. A gente viu que depende de alfa A sobre D, etc. Mas você pode... determina o índice entrópico único Q, né? Ok? A quantidade de beta Q depende de alfa A sobre D e depende de beta W. Beta W caracteriza a largura da exponencial, faz aqui o papel de uma espécie de temperatura, né? Ok? Como se fosse um parâmetro externo, né? Ok? Novamente, aquela coisa do isomorfismo que eu já falei. Só para lembrar, aqui muita gente aqui da estatística, né? A maior parte. Então, lembrar de alguns isomorfismos. No modelo de hipótese, aqui está ele, ó. Se você pega lambda igual a 1, tá certo? Você prova que isso aí é isomorfo ao problema da percolação. No começo era proposta de Castellan-Fortuin, era uma hipótese, mas depois foi provado. Ok? Outro exemplo, quando o lambda vai para zero, Constantino e um grupo lá em Boston provaram que Conilio, né, e Redner, em 83, que é isomorfo o problema de resistores, network resistores. E Degene também mexeu com isso e mostrou que quando o N vai para zero, no modelo N vetorial, que é uma extensão do modelo de hipótese, tá certo?
isomorfo a self do Random. Tá certo? Em 72, ele ficou muito famoso depois desse trabalho. Ok? Aí vocês podiam perguntar aí, tem alguma aplicação isso aí? Aí a gente podia, a nossa, onde a gente se inspirou, foi lá atrás nessas inspirações e imaginou o seguinte: o prefeito, o governador vai distribuir grana e ele pode usar como parâmetro a cidade que tem mais rodovia, mais larga, quilômetros quadrados de estradas, poderia ser um parâmetro para distribuir o orçamento, por exemplo. Ok? Aí estão os mosqueteiros de ocasião. Agora eu tenho uma perspectiva que é, por hora, ainda é um brinquedo, tá certo? E eu aceito alguma sugestão, tá certo? Eu queria colocar um campo, eu, Constantino, que a gente quer colocar um campo externo nesse problema, né? Você vai fazendo, generalizando, e sonha em colocar um campo externo. Eu tive uma ideia, uma brincadeira. O campo externo poderia ser um ETA fixo lá. E quando nasce um sítio com seu próprio ITA, eu somo esse ITA com o correspondente ao campo externo e digo, se essa soma for maior do que 1, eu troco pelo campo externo. Se for menor do que 1, não faço nada. Ok? Se o campo externo tiver ITA igual a 0, não existe campo externo. Se ITA for igual a 1, você troca todo mundo. Trocar todo mundo significa não tem mais ITA. Vai para constante de normalização. Né? E se ITA for meio? Aí tá essas curvas aí. Para ITA igual a... Você tem uma curva aí entre ITA igual a 0 e ITA igual a 1. Mas, por hora, Constantino não está muito feliz porque ele quer uma extensão que tenha aí, tipo, uma energia, né? Uma coisa assim, mas é um germe da extensão. De repente, pode ser que a gente invente aí uma coisa. Aí estão as referências. Tá. Eu queria agradecer demais o INCT na minha vida. Obrigado. Muito bonito. Vai reconhecer o agradecimento. Obrigado. Uma pergunta, você faz dimensão D, você bota os sítios em espaço D-dimensional, etc. Mas você, por que não faz campo médio? Você esquece da dimensão e você simplesmente faz distâncias e pronto. Você poderia, não? Fazer, em vez de faz embedding em um espaço. Eu sei, você bota obedecendo, você calcula os ângulos de Euler, né? Se é só 2 dimensões, você acha um θ qualquer, uma direção, e coloca o sítio obedecendo aquela distribuição de probabilidade inicial, tá? Mas, se você vai para 3 dimensões, aí você precisa de uma direção, né? Usa os ângulos de Euler. Você pode fazer isso para 4 dimensões também, mas só não pode mostrar. Não posso mostrar. Então, você pode fazer dentro da minha dimensão, como você fez, mas você pode esquecer a dimensão. Então, sem dimensão. Simplesmente as distâncias. Esse é barra base, né? Barra base Albert. Sim, mas você pode até acumular. Foi bom, sério, porque fácil você pode dimensões. É a distância. Você tem algum outro alfa na sua cabeça, mas o que ele decidiu, o que você falou, corresponde a alfa taxa igual. Você quer que eu volte o slide primeiro para ver? Vou voltar.
Então você pode botar qualquer alfa, mas você não vai ser a dimensão do espaço. Você pode fazer o espaço infinito. Eu quero voltar até porque eu expliquei Não, muito mal. não é porque a O alfa- aproximação de campo médio independe da distância, aí é alfa igual a zero. Está vendo aqui? Hum. Em duas dimensões, indica que você tem uma relação, que você tem três sítios, tem um triângulo, tem que manter essa relação. Essa relação você pode esquecer. Nesse caso, você vai em dimensão infinita, porque você não considera as restrições que compõem a dimensão do espaço. E daí você faz o certo psicolismo infinito nesse caso. O outro, por quê? O seu alfa é igual ao por quê? A gente vê depois, né? Mas eu estava enrolado com isso aqui, Ah, aí eu expliquei mal quem é AlphaGrow e quem é AlphaG. Eu queria, vocês permitem, né? 30 segundos, tá bom? Você escolhe, por exemplo, em duas dimensões, olha só, Raiz, em duas dimensões você escolhe uma direção θ e coloca o sítio, segundo sítio, por exemplo. Aí você faz obedecendo essa distribuição. Esse alfa-G a gente chama AlphaGrow, tá bom? Aí, uma vez que você colocou o sítio, aí você vai para a distribuição de alpha attachment, que Constantino está falando aí, que se alfa A é igual a zero, é barra base pura. Tá bom? Agora nós não temos mais alfa A igual a zero, é algum valor. Então, esse é o nosso novo attachment. Uma coisa interessante que eu queria rever é que só é importante isso aqui na hora de colocar o sítio, só. Depois ele não serve mais para nada. É independente de algo. Na hora de colocar o sítio, é importante. Tá certo? E por que que a gente. Outra pergunta que podia ser: por que que vocês escolheram essa função aqui? Porque a gente quer a gente vai quer exponenciais que tem lá, larga distribuição. Não vamos botar um monte de sítio colados um no outro. Então, se vocês olharem os nossos grafos, né, dá esse aqui, por exemplo. Esse aí, por exemplo. Estão vendo? Com aquela distribuição, você tem sítios próximos, longe, lá, muito longe. Parece aquela estrela, como é que chama? Aquele agrupamento de estrela. Tem um nome, cluster, nebulosa, cluster, nebulosa, tal. Muito parecido. Os japoneses globular. viram isso lá em Tóquio e convidaram a gente para dar uma palestra, achando que a gente era astrônomo. Globular Cluster, o nome, né? Cluster Globular globular. Cluster. Pronto. Aí eu também achei que parecia, aí fui para Tóquio. Tá bom. Alguma pergunta a mais? Opa. Mas peraí. Ô, Luciano, vocês focaram tudo na medida de distribuição de energia e de grau. Aí a minha pergunta é o seguinte, como que fica as outras métricas da rede? Por exemplo, que eu sei que com uma lei de potência, se você medir, por exemplo, a correlação de grau, quer dizer, se o seu vizinho tem mais conexões com você ou tem menos, isso, se a rede for aleatória, ela muda quando você tem uma lei de potência acima de 3 e abaixo de 3. É aquela coisa da sortatividade. Isso, a sua sortatividade. É o nosso próximo paper, com o Soares aqui. E mais, Certo? e as propriedades Se tivesse espectrais. NCT15, Então, tem era a mais outra próxima pergunta. apresentação. Eu tenho mais outra pergunta. E as propriedades espectrais da matriz de adjacência que você gera Não, com não. isso? Porque isso pode ser, porque tem Pode muita ser. coisa interessante que sai quando você está variando o Q, do mesmo jeito que você tem É. interessante quando você varia o gama da lei de potência, pode mudar completamente a propriedade estrutural da rede, pode ser ter uma medida interessante. Como é gravado, né? Pedir para os alunos lá mexerem. Tá certo. Pessoal, então eu agradecer mais uma vez ao professor Luciano.